do inimigo, né? E de já ele revela tudo o que vai acontecer. No próximo slide aqui, eu vou trazer algumas recomendações. Eu coloquei como regras para aprender o livro do Apocalipse. Eu aplico para mim, tá, essas regras, mas é uma recomendação, tá? A primeira delas é não frustrar-se por não ter o entendimento imediato. Como eu já falei, quem tiver dúvida, vamos levantar a mão, vamos tirar as dúvidas aqui. Mas se algo que tipo, não está entrando na cabeça, existem coisas aqui que eu demorei anos para poder ter o entendimento. Então, tem um símbolo aqui que depois eu vou mostrar para você, que eu demorei anos para poder ter o entendimento desse símbolo, que é nada me convenceu, nada que eu busquei em estudos acabou me convencendo, eu tive que ir muito mais a fundo para poder, eu tive entendimento na Bíblia. Tá? Então, primeira regrinha, não se frustrar-se por não ter o entendimento imediato. Vamos tirando as dúvidas, mas se tiver meio complicado, vamos seguindo, lá na frente vai ficar mais claro. A segunda regrinha é não se apegar ao tempo ou à cronologia dos acontecimentos. Por que eu digo isso de não se apegar ao tempo ou à cronologia? O próximo slide aqui vai ter várias linhas de estudos, tá? Deixa eu ver se eu consigo ler. Alguém consegue ler daí? Daqui tá bem pequenininho. Só o primeiro. Qual? Só o primeiro. Existem diversas interpretações do livro de Apocalipse, o que levou a uma grande variedade de estudos sobre o tema. Exatamente. Então aí só o primeiro, eu não vou ler o resto, porque aí mostra as linhas de estudo sobre Apocalipse, que todo mundo cai por uma linha diferente, porque quer seguir a cronologia. E quer seguir, por exemplo, uma cronologia que eles querem descobrir quando vai acontecer, onde. Então, tem coisas que é revelada e tem coisas que não é revelada. O tempo, ninguém sabe, gente. O tempo não adianta a gente querer falar, vai acontecer daqui a 1 ano, daqui a 2, daqui a 10. Não tem como discernirmos o tempo, tá? Mas a gente sabe que os eventos vão acontecer. Então, o que eu peço para se apegar? Não à cronologia, mas aos acontecimentos. A gente sabe como base que Jesus vai voltar, correto? Então isso é uma base que a gente sabe que vai acontecer. Jesus vai voltar, certo? A gente sabe que Jesus, ele vai vir como vencedor, ele vai vencer o inimigo. Então isso é base e ninguém muda, correto? A gente sabe que Jesus, ele vem arrebatar a sua igreja. Então tudo isso é base e não tem como mudarmos. Então a gente tem que se apegar as bases, mas não ao tempo, à cronologia, e já a gente vai entrar um pouquinho mais nesse tema, exatamente aqui. Eu trouxe 3 linhas de raciocínio, porque como os estudos, eles caem vários estudos, né? Então eu trouxe a linha do passado, que aí eu já queria entender com os irmãos, quem acha que o livro de Apocalipse já aconteceu? Quem levanta a mão, quem acha que o livro de Apocalipse já aconteceu aí? Ninguém tranquilo? Mas existem linhas de estudo que o livro de Apocalipse já aconteceu e até foi lá no... Eles colocam como César Nero como o anticristo, que foi um imperador e ao comando de César Nero. César Nero era o comandante e o imperador Domiciano, que foi o que prendeu João na ilha de Patmos, né? Mas existe essa linha de estudo que não é o que a gente vai ter aqui agora. E eu coloco o segundo tema aqui, que seria o presente. Quem acha que parte do livro do Apocalipse já aconteceu? Parte, não o livro completo. Levanta a mão aí. Alguma revelação. Parte já tem alguém que acha. Parte do livro do Apocalipse. Muito bem, vamos lá. Vamos seguir. E quem acha que o livro de Apocalipse nada aconteceu? Tudo está para o futuro. Tudo que está escrito aqui no livro vai acontecer ainda. Tem alguém que acha que tudo está no futuro? Tranquilo, vamos lá. No próximo. E acho que a letrinha vai ficar um pouquinho pequena. Dá para ler, vai. Alguém consegue ler aí? Vai, é para ler já? Tudo? Pode ler. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: Dize-nos quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus respondendo disse-lhe: Acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos.
e ouvireis de guerra e de rumores de guerra, e olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos, e vários lugares, mas todas essas coisas são o princípio de dores. Mateus 24, 3. Exatamente, lá em Mateus 24, ele vai dizer que tudo isso que vem acontecendo, Jesus ele já alerta pra gente, né? Tudo isso que vai acontecendo é só o princípio das dores. Então já cai aquela tese de que Apocalipse já aconteceu. Né? Não tem como Apocalipse já ter acontecido, porque Jesus ele deixa, vai acontecer tudo isso. Vai acontecer guerras, rumores de guerras, terremotos, vai acontecer de se voltar nação contra nação, mas temos que nos atentar, porque isso já é o princípio das dores. Então, não sabemos o dia que vai acontecer, mas temos que estar preparados. E em verdade é uma coisa, né, meus irmãos? Apocalipse ele pode chegar para qualquer um de nós a qualquer momento. Porque estamos aqui vivos hoje. Se a gente sai na rua, acontece algum acidente conosco e vamos para a glória, assim a nossa igreja tem que ir para a glória, né, irmãos? Glória então, a Deus! Se a gente fechar os olhos hoje, depois que fechou os olhos, a gente sabe que já não tem mais como buscar o conhecimento, já não tem mais o arrependimento, então só tem que descansar no Senhor até o dia que Ele retornar para o julgamento. Né? Então, ali em Mateus ele diz que é só o princípio das dores de que tudo irá acontecer. Tá? Deixa eu passar mais um aqui. E aí vem uma perguntinha ali. Por que João escreveu o livro de Apocalipse em símbolos? Alguém pode responder essa? Por que João escreveu o livro de Apocalipse em símbolos? É o conhecimento que ele tinha, né? Deus revela a visão e ele faz a interpretação do que ele conhecia, do que ele viu ali, né? Então tem muito símbolo ali que ele interpreta da maneira que ele viu. Né? Sim, muito bem, também. Eu acho que é porque se ele escrevesse detalhado, talvez a gente não teria o livro de Apocalipse. Porque senão ele não teria chegado até a nós, porque seria exterminado, eu acho. Também. Mais alguém quer falar? Vamos lá, vamos pegar um pouquinho a história de João, né? João, ele foi... Bom, deixa eu ler o primeiro versículo aqui. Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Então, por que João estava na ilha de Patmos? João estava preso, exilado. A ilha de Patmos, hoje que eu acredito ser um ponto histórico ali, mas a ilha de Patmos antes ele era um presídio de alta segurança. Era algo que, por ser uma ilha isolada, mandava para lá quem eles queriam que não tivesse contato com mais ninguém, né? Então, por que Deus, é Jesus que vem mostrar para João, e João também escreve sobre o livro de Apocalipse em símbolos. Então, ele escreve desta maneira para que isso saia, e quem olhasse para isso também não entendesse apenas quem já era habituado com os símbolos que ele já ia mencionar ali. Porque a igreja de Cristo já era habituada com símbolos. Eu vou passar para o próximo slide e vou me estender um pouquinho mais. Ali em Lucas 8:10 vai dizer: e ele disse, ele quem? Jesus, tá? A vós vos é dado conhecer mistérios do reino de Deus, mas aos outros por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Aqui, Lucas ele está se referindo aos discípulos. Quando Jesus veio, Jesus, quando conversava com seus discípulos, ele deixava tudo muito claro. Ele explicava tudo a eles, porque ele veio para o seu povo eleito, e quem o seguiu, ele deixava tudo muito claro. Porém, também tinham os gentios e existiam aqueles que queriam seguir a Jesus, mas da forma deles. Vou seguir aqui, estou indo às vezes pelo alimento. Naquela época o alimento não era
algo assim muito fácil de conseguir. A gente sabe que Jesus tinha os milagres, né? Tinha a cura, né? Todo mundo queria ser curado, tinha comida, todo mundo queria comer, mas alguns não queriam seguir Jesus pela salvação. Queria seguir pelo que ele poderia proporcionar para ele, ou seja, queria seguir Jesus pelos benefícios, mas não pela salvação. Então Jesus ele falava por parábolas para que, após ele, quem quiser ser salvo vai ter que ser por força de quem está estudando, no caso, né? Então a pessoa ela não vai entender os símbolos, mas com a dedicação à palavra de Cristo, aquele que realmente quer ser salvo, ele vai estudar, vai entender, e aí Jesus vai haver uma libertação daquela pessoa para a salvação. Aleluia. Tá? Então é esse o ponto aí que foi escrito em símbolos, para que quem não tem assim o prazer de querer ser salvo em Cristo, só quer os seus benefícios, ele não vai conseguir entender o que está acontecendo, porque ele não quer se dedicar para estudar. Mas aquele que realmente quer a salvação, ele vai se dedicar a entender a palavra de Deus, e com isso ele é liberto e salvo. Tá? Vamos seguir para o próximo slide. Aqui vem eu vou iniciar por um capítulo e um versículo que é um dos mais complicados. Eu não trouxe as cartas, porque as cartas a gente consegue entender muito bem, nossa igreja. Então, ele demoraria muito tempo aqui para poder passar sobre todas as cartas e tudo mais. Então eu vou trazer um tema que é um pouquinho mais complicado, mas que vai ficar legal para a gente entender. Esse aqui é o primeiro, lá em Apocalipse 13, versículo 1 e 2, vai dizer: E pus-me sobre as areias do mar, e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia. Lá no 2 vai dizer: E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como de urso, e a sua boca como de leão. E o dragão deu-lhe o seu poder, e o seu trono e o seu grande poderio. Eu vou passar mais um. Tem alguém aqui que conseguiu entender essa palavra assim? Eu até trouxe uma imagem ali, porque quando a gente fala disso, a primeira coisa que a gente assimila é a imagem. Né? Quando a gente começa a ler, a gente vai assimilar uma imagem de uma besta. A inteligência artificial não trouxe ali 7 cabeças, mas tudo bem. E nem 10 chifres. Mas a gente imagina um animal com 7 cabeças, 10 chifres, e acaba não entendendo, porque a primeira coisa que vem na nossa cabeça, e isso é natural do ser humano. Tá? Se eu fizer algo para vocês aqui, por exemplo, meus irmãos, não pense de maneira nenhuma em uma maçã. Todo mundo já pensou, porque assim que entrou no seu ouvido, o cérebro já raciocina o que é. Então é isso que acontece. Quando João coloca isso em símbolos, a primeira coisa que vem é a imagem do que ele está falando, para depois, mas quem tem o conhecimento de cada símbolo vai entender o que está acontecendo. E glória a Deus, até a gente sair desse estudo aqui, a gente vai estar sabendo muita coisa aqui do que vai estar acontecendo. Um dos símbolos que eu trouxe aqui, que eu acredito que todos aqui saibam, se eu falar, por exemplo, o Cordeiro de Deus. Quem aqui que não conhece? Quem aqui que não sabe do que eu estou falando? O Cordeiro de Deus. Todos aqui sabem, né, já o que significa o símbolo do Cordeiro de Deus. E todos aqui também sabem o que significa o leão da tribo de Judá, né? Então vamos lá. Deixa eu passar aqui o slide. E vai dizer: No dia seguinte, João viu Jesus, que vinha para ele, e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Lá em João 1, versículo 29. Né? Então, esse é um dos versículos-chave, muito conhecido pela igreja. Então, aqui é um exemplo de símbolos que, se eu falar para a igreja o Cordeiro, todo mundo vai saber. Todo mundo vai saber de quem que eu estou falando, que é de Jesus. Né? E quando a gente fala de leão da tribo de Judá, Jesus ele veio para vencer o pecado e dar direito à salvação para nós. Né? Então ele vem como um cordeiro para sacrifício. Ele já sabia que ele ia ser sacrificado e ele já veio por livre e espontânea vontade para esse sacrifício, para dar direito à nossa salvação. Né?
Quem não sabia o que aconteceria era o inimigo. Porque quando o inimigo ele mata Jesus, ele deixa de ser o cordeiro. E aí ele vira o leão da tribo de Judá. Conforme aí, o inimigo ele descobre que agora todos têm direito à salvação, mas não só aquele povo escolhido. Então aí já é a primeira vitória de Cristo. Falando daquela mulher lá, vai ser assim, ó. E viu um grande sinal no céu, uma mulher vestida de sol, tendo a lua debaixo de seus pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça, lá em Apocalipse 12, versículo 1. Trouxe essa imagem porque é a primeira coisa que vem na nossa cabeça, né? É uma mulher vestida de sol ali, com a lua embaixo dos seus pés. É automático vir algo semelhante na nossa cabeça. Existe alguém que já conhece parte dos símbolos? Levanta a mão aí. Conhece parte? Não, tá. Existe alguém que conhece todos os símbolos? Sabe descrever toda a mulher? Não. Legal. A gente vai aprender. Hoje o nosso estudo é com base nessa mulher aí. Essa mulher aí é a base do nosso estudo. E a gente vai seguir para aprender sobre essa mulher aí. E essa lua, que foi algo intrigante para mim, que nada me convenceu. Essa lua aí foi o que demorou anos para eu poder ter um entendimento. E eu vou trazer aqui para os meus irmãos o que me convenceu sobre essa lua. E vem a primeira explicação, que é: porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele o próprio Salvador do corpo. Então aqui, esse versículo aqui de Efésios 5:23, ele vem nos ensinar que o marido é o cabeça da mulher, mas ele também coloca uma analogia que Cristo é o cabeça da igreja. Então, assim, quando a gente fala o marido vem salvar o noivo, porque a gente está na bodas, na comemoração para o casamento, né? Então marido e noivo, a gente sabe que está falando de Cristo, né? Então é tranquilo a gente entender quando a gente fala o noivo está vindo para poder resgatar a sua igreja. Então a gente sabe que está falando de Jesus. Então quando a gente fala da mulher, a gente está falando obviamente da igreja, porque o noivo ele vem resgatar a sua mulher, né? A sua esposa. Então, Cristo está vindo resgatar a sua igreja. Aleluia. Então, mulher significa igreja. Tá? Então, aquela mulher que a gente viu ali é a igreja de Cristo. Tá? Ainda reforçando ali, ele coloca, sendo ele o salvador do próprio corpo. Porque Cristo, ele também é denominado a cabeça da igreja. Né? Nós somos o corpo de Cristo. O nosso templo, todos nós juntos formamos o corpo. De forma que o corpo não pode ficar sem mão, o corpo não pode ficar sem braço, o corpo não pode ficar sem perna. É por isso que sentimos tanta falta dos irmãos. Né? Porque às vezes está faltando uma parte do corpo, a gente fica meio manco, meio faltando o braço. Então, nós somos o corpo, Cristo a cabeça, e vem resgatar o corpo para a salvação. Tá? Passando o próximo slide aqui, também tem um reforço da mulher, lá em Apocalipse 17:18, que diz: a mulher que viste é a grande cidade que domina sobre os reis da terra. Então ele coloca uma outra mulher aqui, uma outra interpretação, que a mulher também pode significar uma cidade, mas não deixa de ser igreja, tá, meus irmãos? Porque a gente sabe que no final dos tempos vai ser só duas mulheres diferentes lá, vai ter uma mulher virtuosa e uma mulher prostituta, que a gente vai falar no futuro, né, que é uma mulher corrompida, e ele diz que essa mulher é uma cidade, tá? Mas a gente vai ficar aqui por enquanto que a mulher é a igreja. Tá? É isso aí. Um outro sinal aqui, ele coloca: quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são 7 anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Está lá em Apocalipse 1, versículo 20. Aqui é falando um pouco das cartas, quando Jesus
ele menciona para João escrever as cartas para as igrejas, que a gente sabe que naquela época eram 7 e existiam as 7 igrejas, mas hoje essa mensagem ela serve para todas as pessoas, né? Já mencionando aqui um pouco do símbolo 7, que o pessoal gosta, querem tentar fazer algum tipo de cálculo. 7 não é número calculado, gente. 7 é um número simbólico. 7, ele significa toda a obra de Deus, a perfeição da obra de Deus e toda a obra de Deus. Vou dar um exemplo bem simples para os irmãos entenderem o número 7. Voltando lá em Jericó. O que aconteceu em Jericó para cair os muros lá? Quantas voltas foi dada? 7. 7 voltas foi dada. Quantas trombetas foram tocadas? 7. Depois de quantos dias? 7. Então aí a gente vê que Deus, ele, não sei porquê, não sei explicar porquê ele escolheu o número 7, né? Mas o número 7 não é algo que é para calcular, é algo que significa a Cristo, a obra de Deus, né? A gente vê que tem 3 7 ali, 7, 7, 7, e logo o número da besta é o oposto, é 666, né? Que significa 6 também é simbólico, tá? Pede para calcular ali o número que é o número de homem, mas também é uma simbologia do número 6. O número 6 é algo que não chega a 7, mas ele é quase 7. Por quê? Porque o inimigo, ele quer ser igual a Cristo. Porém, ele não consegue ser igual a Cristo. Mas ele tenta imitar a Cristo. Aí vem a perguntar, mas então o diabo ele imita a Cristo, o diabo é bom? Não, meus irmãos, o diabo ele não é bom. Porque a gente vai ver um pouquinho mais aí sobre ele e vai entender. Ele quer imitar, mas de uma forma que ele tem inveja, ele tem ciúmes e inveja de Cristo. E aí ele quer dar um jeito de mostrar que é como Cristo para enganar a sua igreja a levar à perdição, para levar a maior quantidade de almas para ele. Tá? E ali explicando ali sobre as cartas ainda, os 7 candeeiros, eles dizem que aquelas 7 são as 7 igrejas, né, os 7 candeeiros. E aí o que significa, né, para hoje? Hoje significa que a mensagem para aquelas 7 igrejas, ela serve para toda a igreja, para todos nós. Recebe, ou seja, a graça. salvação é para todo mundo, Aleluia. para toda a igreja de Cristo. Glória a Deus. Né? Assim como as 7 estrelas significa 7 anjos. Os 7 anjos que eram daquelas 7 igrejas. Quem seria o anjo da igreja? O pastor. Aleluia. O pastor Edson é o anjo da igreja que eu contei para o Mariá. Né? Ele é o mensageiro, o anjo da igreja. Né? Então a mensagem, primeiramente, ela era para o anjo da igreja, aquelas 7 igrejas lá, para que ele soubesse o que estava acontecendo em sua igreja e orientasse o povo para que o povo deixasse de errar. Hoje, a mensagem daquelas 7 igrejas, ela serve para todo o povo e para todo mensageiro de Deus, para que oriente o próximo um ao outro, para que não cometa o seu erro, né, e venha se consertar com Cristo e seguir para a salvação. Tá? Então, passando aqui para aquela mulher novamente, a gente vai estudar um pouquinho em cima dela. E viu-se um grande sinal no céu, uma grande mulher vestida de sol, tendo a lua debaixo dos seus pés, e uma coroa de 12 estrelas sobre sua cabeça. Aqui a gente já descobriu que é mulher. O que é mulher? A igreja. A igreja, muito bem. Mas ela tem uma coroa de 12 estrelas. Né? E o que significa estrela? Que a gente acabou de aprender. Estrela significa Os anjos. anjos. Né? Igreja, estrela significa anjos. Amiga. Então quando a gente fala de uma coroa de 12 estrelas, estamos se referindo à mulher, à igreja, que ela tem as 12 estrelas, simbolizam as 12 tribos de Israel. Né? Então ela simboliza os filhos de Israel. E a igreja, ela como eu posso falar? Ela vem herdar, né, as 12 tribos ali de Israel.
Seguindo aqui mais adiante, a gente já vai falar desse sol e dessa lua, sobre essa mulher aí. O sol acho que é bem tranquilo descrever o que significa a mulher vestida de sol. Alguém quer falar aí? Eu não quero aprender. Quer falar, irmão? Não, eu quero aprender. Alguém quer falar? O sol? Será que a mulher ela está É. com o poder de Deus? Eu ia falar com a glória de Deus, com a santidade, brilhando, com o brilho de A Jesus. igreja está sendo abençoada com essa luz. Muito bem, meus irmãos. Não sei. Muito bem, tá certíssimo, certíssimo. O sol ele simboliza a presença, a glória, a luz, né? O sol ele simboliza Aleluia, isso. Deus. Ele simboliza a presença de Deus na vida daquela mulher. A gente sabe que a mulher é a igreja, a gente sabe que é uma igreja correta, porque ela está sob a proteção de Cristo. A igreja ela está sobre a luz, ela está vestida da luz, então ela está com a glória de Cristo nela. A gente vai seguir mais adiante e ainda vai falar desse sol e dessa lua, que eu deixei mais para o final essa lua. Continuando no versículo 2, ele diz: e estava grávida e com dores de dar o parto, e gritava com ânsias de dar a luz. Vou continuar ainda, tá? Vou continuar até o 5. E viu-se outro sinal no céu. Tá ruim de ler aqui, alguém consegue ler? Aonde qualquer? No 3. 3. E viu-se outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas. Muito bem. Alguém sabe o que significa o dragão? Satanás, muito bem. Sujo, O dragão cinzento. é muito simples de discernir, né? Ele significa exatamente o diabo. Toda vez que vocês ouvirem falar em Apocalipse que é o dragão, é exatamente ele, não é direcionado a outra coisa, tá? Deixa eu continuar aqui, mas a gente não vai explicar esse versículo agora. E a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu e lançou-as sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher que havia de dar a luz, para que, dando a luz, lhe tragasse um filho. Meu Deus. A gente vai continuar aí, isso daí é bem interessante. Vamos até o 5 e depois a gente vem do 5 voltando. E deu à luz um filho, homem, que há de reger todas as nações com vara de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Vamos repetir isso aqui. E o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Glória a Muito Deus, bem. aleluia. Então, aqui a gente vê um evento. Quem que é que vai reger todas as nações com a vara de ferro? Jesus. Aqui não tem como a gente colocar outra pessoa. É Jesus aqui que estamos falando. Que vai reger todas as nações com vara de ferro. Só que aqui ele diz que Jesus foi arrebatado para Deus e olha só, para o seu trono. Muito bem, que Jesus ele quando ele volta para o seu trono. Que a gente acabou de conversar. Ele vem como Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, e quando ele volta como o leão da tribo de Judá, para governar no seu trono lá em cima. Né? Aí eu me pergunto, esse evento aqui de Apocalipse, capítulo 1, versículo 5, Apocalipse capítulo 12, desculpa, Apocalipse 12, versículo 5. Esse evento já aconteceu ou ainda vai acontecer? Já aconteceu. Já aconteceu. Então aqui, porque eu falei que é tão importante não nos apegarmos à cronologia. A gente sabe que lá em Apocalipse 12 já aconteceu. Então não tem como a gente seguir lendo o livro. Apocalipse 1 é o início dele. O 2 é depois, o 3 vai vir depois. Não, o 12 a gente sabe que Jesus ele já veio e já morreu por nós. Jesus ele não vem para morrer novamente, vem? Não, né? Então Jesus, na próxima vinda dele, ele vem como vitorioso para salvar a sua igreja, resgatar e vencer o mal. Amém. A gente sabe que é dessa forma. Então a gente sabe que nesse versículo já foi concluído, né? E aí a gente vai falar um pouco sobre o dragão e até sobre sua cauda. Que ele diz que levou a terça parte das estrelas do céu. Isso é muito interessante, a gente vai falar sobre isso.
E aí, voltando ali sobre a luz, né, sobre a mulher vestida de sol e a lua sobre os seus pés, eu trouxe aqui um versículo que está lá em Gênesis, né? E fez Deus 2 grandes luminares, o luminar maior para governar o dia e o luminar menor para governar a noite, e fez as estrelas, né? Talvez os irmãos estejam, não, mas aí é Gênesis, ele está falando do sol, da lua, das estrelas, não é livro histórico, não tem nada a ver. Mas vamos analisar bem, meus irmãos, vamos analisar bem que, será que é só coincidência? Porque ele faz o sol é luz, né? E o sol é o luminar maior. Quem é o luminar maior que Deus fez? Quem é o luminar maior? Jesus. Físico ou espiritual? Espiritual? Física é o sol, né? Física ele está dizendo que é o sol. Espiritual é Jesus. Jesus, não que ele seja criado por Deus. Jesus é Deus, Jesus é parte de Deus, tá, meus irmãos? Não é uma criatura Jesus. Mas Deus ele dá ao seu luminar maior, que é Jesus, para governar o dia. Ou seja, ele dá a Jesus para governar a luz, né? E ao luminar menor, quem que seria agora? Quem que vocês acham que seria o luminar menor? Satanás. A lua. Satanás. Exatamente, Satanás. O luminar menor, a lua, significa a oposição. Tanto que a lua, se vocês perceberem, a lua ela não tem um brilho próprio. A lua, se não existisse o sol, ela seria escura. Ela é para governar as trevas. O que faz a lua ficar brilhante à noite é a reflexão do sol, né? Falando da lua física, né? Da lua que a gente vê aqui. Então, Satanás, ele faz da mesma forma. Ele imita a Cristo. Ele mostra ser a luz de Cristo o que não é. O que a gente vai entender, né? Vamos seguir adiante para poder vou ter mais textos para dar embasamento a isso aqui que eu estou falando. Eita. Lá em Gênesis ainda, tá? E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo Satanás. O sedutor de todo mundo foi atirado para a terra, com ele os seus anjos, lá em Apocalipse 12:9. Então aqui está dizendo, já aqui dragão, né? Aqui já é a explicação do dragão, que é a antiga serpente e Satanás, né? E ele diz que foi expulso do céu para a terra, né? E com ele foi os seus anjos. Os anjos de quem? De Satanás. Para quem não sabe, não sei se tem alguém que não sabe, Satanás ele era um anjo de luz. Sim. Né? Tanto que o seu nome, Lúcifer, ele significa anjo de luz, é o significado do seu nome. Sim. Porém, a gente vai entender o porquê que ele foi expulso dos céus. Já a gente vai falar sobre essa queda dele. Né? E no próximo versículo que eu trouxe aqui, ele diz: e ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou por 1000 anos, lá em Apocalipse 22. Né? Aqui novamente ele traz mais um reforço, né? Mais um embasamento bíblico ali, que o dragão é o diabo, né? Quando é mencionado na Bíblia, só que ele também fala sobre a antiga serpente. E que antiga serpente seria essa? Alguém pode mas quem seria essa serpente? Não é ele? É o mesmo, o próprio. Satanás. Mas eu vou mostrar um negocinho bem interessante aqui agora. Vou trazer algo bem interessante sobre essa serpente. Aí é minha sogra. Vamos ver bem, lá em Gênesis. Lembra quem enganou Eva? Tá assistindo novela bem pai na casa dela. Quem enganou Eva foi uma serpente, né? Vamos ver sobre essa serpente que enganou Eva. Ora, a serpente era a mais astuta sobre todas as anomalias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E essa disse a mulher. É assim A serpente que disse a Deus mulher, disse, né? É assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do campo. Ou seja, a serpente ela começa a enganar a mulher. A serpente ela fala para a mulher: ué, foi assim que Deus disse? Você não pode comer de toda a árvore do campo? A mulher ela vai justificar, ela fala: não, a gente pode comer. A gente só não pode comer de 2 árvores que Deus proibiu de comer. Só que a serpente vai começar a induzir a mulher, né, sobre isso.
Mas aí vem um ponto. Serpente fala? Não. É não. Então, Hoje não, né? Naquela época. Aqui- será? aqui Hoje fala. tem uns que falam ainda mais. Fala. Minha sogra. Fala. Aí vem a primeira interrogação, porque serpente não fala. Então, vamos ver se de repente tem a ver o livro de Apocalipse com Gênesis. Tá? Vou trazer um segundo versículo, que é quando ele dá Mas não é. a consequência da serpente. Então o Senhor Deus disse à serpente: porquanto fizeste isso, maldita serás mais que toda a besta. Tá ruim de ler, alguém consegue ler? Então o Senhor Deus disse à serpente: porquanto fizeste isso, maldita serás mais que toda a besta e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás e pó comerás todos os dias da tua vida. Besta? Então, quando estamos falando dessa serpente, aqui vem um outro ponto que é interessante. Porque sobre o teu ventre andarás, tá tranquilo, porque uma serpente comum, ela se rasteja, ela anda sobre o seu ventre. Então, até aí, eu consigo entender que é uma serpente comum lá em Gênesis, lá em Apocalipse, falando com Eva, né? Mas quando vem o segundo ponto de que comerá pó ao resto de tua vida, a serpente, alguém já viu serpente que só comer pó a vida inteira? É difícil, né, entender que como assim serpente vai comer pó a vida inteira? Ainda assim, se fosse uma vez ou outra, eu nunca vi, mas a vida inteira. E a gente sabe, o homem, ele é criado do quê? Do pó. Do pó da terra. E o homem, ele volta Pro pó. pro pó da terra. E o homem, ele é Pó da terra. o pó da terra. E a serpente, ela vai comer O pó da terra. o pó todos os dias da sua vida. E uma serpente comum fala? Não. Pode comer pó? Não. E aí, eu ainda vou trazer essa parte aí, dela se rastejar pelo seu ventre. Satanás, ele não consegue nos matar fisicamente. Fisicamente, ele não tem o poder de vir aqui, vou atirar em você. Ele, fisicamente falando, ele não tem esse poder. Ele tem o poder espiritualmente de se apossar de alguém e fazer alguém matar aquela pessoa, ou da própria pessoa. Ele se apossar e fazer a pessoa se matar. Ele convencer que a pessoa deve morrer. Então, fisicamente, ele não tem esse poder de matar a pessoa, mas espiritualmente, ele tem todo o poder de matar a pessoa, sim ou não? Sim. Sim, né? Tranquilo. Porém, diz que ele, a partir do ventre, pode ler de novo, irmão, tá meio ruim. Só a partir do ventre. Andará sobre o teu ventre, né? E andarás isso. E andarás. Sobre o teu ventre andarás e o pó comerás todos os dias da tua Exatamente. Diz que Satanás, ele andará sobre o teu ventre. Aqui é algo que, assim como aquela mulher que está com dores de dar o parto, a igreja que o filho vai dizer que é Jesus, Satanás, ele também vai imitar a Cristo nessa parte. Ele também vai ter um filho que será dado o poder de Satanás, o anticristo, e sobre esse ele se rastejará. Sobre esse ele conseguirá operar algo que ele não consegue fazer aqui fisicamente, porque o anticristo, aí sim, esse conseguirá matar nações. Esse terá o poder de morte e de destruição. Tá? Tem dúvidas? Tenho. Vamos lá. Eu não entendi muito bem essa parte aí do Eu pó, também não, eu já ia falar. Assim, e do pó comerás todos os dias. Porque ele se rastejar pela Porque terra. não se rasteja, né? Vamos lá. Sobre o pó comerá todos os dias. Quem é o pó? Somos nós. Sim. Gente, nós somos o pó da terra. A gente nasce do pó, porque Deus criou a partir do pó. A gente volta pro pó. Então, somos pó. Quem tem toda a glória é Deus. Nós somos pó. A gente está aqui só de passagem. A gente nasce e morre e volta a ser pó. A serpente, ela vai comer pó a vida inteira. O que ela está fazendo? Ela está enganando os servos de Cristo. Ela está tentando comer os servos de Cristo. Deu para entender? Porque
A todo momento ela tenta devorar o pó. Se o pó somos nós e a serpente é Satanás, o que Satanás está tentando fazer? Destruir a gente todos os Destruir a dias. gente. Então quando fala que a serpente está comendo pó a sua vida inteira, a vida inteira dela, desde que ela veio para a Terra, é tentar destruir a humanidade. Vai se Destruir- rastejar a vida inteira tentando destruir o povo de Deus. Exatamente. Glória a Deus. Pode falar, irmão. O pó, ele tem um problema, o pó especificamente. Se você for em algum lugar e tiver muito pó, você não consegue respirar. Então o pó também tem essa simbologia, na minha opinião, tá? Tem essa simbologia que ele vai ter dificuldade, ele vai ter problemas pro resto da vida. Vai viver no pó, como a gente fala, né? A pessoa vive no pó. Vive no pó porque vive na dificuldade. Entendeu? Na minha opinião, também talvez entre essa simbologia aí de dificuldade. Sim, também, meu irmão. Sim, amém. Deixa eu passar para o próximo aqui, para a gente acompanhar. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente, e esta te ferirá a cabeça, e tu ferirá ao calcanhar. Está lá em Gênesis, a partir do 3, verso 14 e 15. Esse aí Então, vejam bem aqui também, meus irmãos. Ela coloca que colocará inimizade entre a serpente e a mulher. A gente aprendeu que mulher é quem? a igreja. A igreja. E a serpente, quem que é a serpente? Satanás. Satanás, muito bem. Então, aqui mostra que Satanás terá inimizade com a igreja, aonde a igreja te ferirá a cabeça. Quando diz que a igreja ferirá a cabeça, não é nós, tá, meus irmãos? Não é a gente que vai ferir a cabeça de Satanás, de jeito nenhum. Não temos o mínimo poder de fazer qualquer coisa com Satanás. Quem tem poder é Jesus, e a gente vai ver que vai ser levantado o arcanjo Miguel para poder batalhar com Satanás. Satanás é muito poderoso, tá? Por mais que temos a glória de Deus, Deus ele nos protege e nos livra das garras do inimigo, mas não temos poder contra o inimigo, tá? Deixa bem claro isso. E ali, quando ele diz que a mulher te ferirá a cabeça, ele está falando de Jesus, com a igreja, tá? E tu me ferirá ao calcanhar. E aí, eu vou voltar para a imagem daquela mulher lá. Aonde está a lua? E viu-se grande sinal no céu, a mulher vestida de sol. Vamos tirar de novo. Tendo a sua. Qual que é? Qual O que é o primeiro, só o versículo primeiro. E viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos seus pés, e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. Então, olha como fica mais claro agora. Quando a gente fala da mulher, a gente está falando da igreja. A igreja vestida de sol, uma igreja que tem o Espírito de Deus. Para a glória certo? de Deus, sim. Com a coroa de 12 estrelas, que significa as 12 tribos de Israel, que é a nossa herança. As 12 tribos de Israel. Depois vem falar também dos 12 discípulos, né, dos 12 apóstolos de Cristo, mas aí é um outro tema, depois vai ficar para os 24 anciões, lá a gente vai estudar o que significa, mas por enquanto a gente vai deixar só nas 12 tribos de Israel essas estrelas. E aí vem essa lua, que é o que eu tinha dito que nada me convencia, e aí Deus me deu lá em Gênesis para mostrar que aonde está essa lua? Nos pés. Ela estava nos pés da mulher. Sim. E lá, o que foi a consequência, o que Deus falou, o que aconteceria com a serpente? A mulher te pesaria a cabeça. E ela lhe feriria o calcanhar. É exatamente onde a lua está. Debaixo dos pés. Tá? Vou continuar aqui. Tem dúvidas aí, meus irmãos? Está tranquilo? Tudo certo. Volta ali, a semente e a semente. Aqui. E a semente e a semente.
A mulher sim, entre a tua semente e a Boa, semente. muito a bem sua observado. Sobre a semente, como a gente sabe, a semente de Deus é Jesus. Jesus. Jesus é o filho, é chamado o Filho de Deus. Então Jesus é a semente de Deus, né? Sim. E a semente do diabo? Anticristo. No O anticristo. anticristo. Ou seja, quando fala a tua semente ferirá a tua semente, por colocar a inimizade, significa que a semente. Entre ti e a mulher, e entre a tua semente. Quer ler uma melhor? Quer. Vamos lá. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Exatamente. Então, quando fala a tua semente, é a semente da mulher e a semente da serpente. É tua semente, mulher, e sua semente, cobra, Sim. da serpente. Então, está dizendo que ele vai colocar a semente Jesus para ter inimizade com o anticristo, que é a semente da serpente. Tá? Então, não terá amizade entre luz e trevas. Pode ver que lá desde o início ele faz separação do dia, da noite. Ou seja, desde lá, Deus ele já está separando a luz da escuridão. A gente sabe que vai ser separado no final dos tempos do joio do trigo. Sim. A gente sabe aí que ele está falando que terá separação da sua semente e a tua semente, significa a semente da serpente e a semente da mulher. Sim. A gente sabe que a mulher é a igreja, Sim. né? E a gente sabe que a serpente é Satanás, então a gente sabe que somos inimigo de Satanás também. Tá? Tá tranquilo? Sim. Tudo certo. Amém. Aqui vem um ponto que é o ancião, o homem de respeito é o cabeça. É a cabeça. E o profeta que ensina a falsidade é a cauda. Então aí ele vem trazendo um outro símbolo para a gente. Ele vem trazendo um símbolo que a cauda significa um profeta que ensina a falsidade, ou seja, um falso profeta. Meu Deus. Ele está como profeta, mas ele está enganando o povo e o povo está sendo enganado porque vê como um profeta. Então, é uma boa discriminação também. A gente sabe que vai vir um falso profeta nos finais dos tempos. Tá? Vai ter um falso profeta aqui. Já existe falsos profetas por aqui, tá? Mas vai vir um maior. Mas já existem vários falsos profetas já no mundo, tá? Ensinando o que não deveria ao povo. Tá? E é chamado de cauda. E essa cauda, quando a gente fala lá do dragão que arrastou a terça parte das estrelas com a sua cauda, Meu Deus. significa que o diabo, que é o dragão, ele arrastou com a sua enganação a terça parte das estrelas. E como a gente sabe que as estrelas são os anjos, significa que com a sua enganação, o diabo ele conseguiu convencer e enganar a terça parte dos anjos, derrubando com ele para a terra. Pois, esse menino enganou os anjos. E aí vem o próximo versículo. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Olha só que interessante. Que por mais que ele caiu, né? Ele caiu com seus anjos, que agora não é mais anjos que caíram, tá? É transformado em demônio, tudo que a gente tem de ruim por aí, espiritualmente falando, tá? Ele mostra que Satanás, ainda assim, ele se transfigura em anjo de luz. Vamos observar essa palavra, porque não está transforma, está transfigura. Ou seja, o diabo, ele não pode mais ser anjo de luz. Não, é impossível. Depois da queda dele, depois que ele foi expulso, ele não é mais anjo de luz. Mas ele se transfigura para anjo de luz. Ou seja, ele se mostra como se fosse um anjo de luz. Ou seja, ele vem para enganar nações, né? Ele vem mostrando que é bonzinho. Ele não vai vir mostrando, eu sou ruim. Eu estou aqui, quem quer seguir a maldade, vem aqui comigo. Não. Ele vai vir como Cristo. Muitos vão achar que é Cristo voltando, porque vai estar vindo operando milagres, vai estar vindo fazendo bondade. Ele vai estar promovendo a paz mundial.
Então muitos vão glorificar, dizendo, nossa, quem é esse homem que é tão bom? Mais à frente vai dizer até que vai acontecer um atentado que vai ser ele ferido de morte e não morrerá, né? E aí o povo vai ficar tão indignado de alguém fazer um atentado contra esse homem que era tão bom, que vai se revoltar contra a população, e aí é que começa a grande tribulação, os crentes começarem a ser perseguidos, tá? Então, quando o diabo vir, ele não vai vir como ruim. Não. Só quem conhece, quem está estudando as profecias, vai entender para não ser enganado, tá, meus irmãos? É por isso que lá em Mateus, Jesus reforça bem sobre se preparai para não ser enganado. Então temos que estudar muito para que não cairmos na enganação do inimigo. Tá? Continuando aqui, vai dizer como o diabo caiu do céu. Veja bem, como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Aqui mostra a queda de Satanás, que era o anjo de luz, né? Vai dizer ali, ó estrela da manhã. A gente sabe que estrela é anjo, né? Estrela da manhã, o nome de Lúcifer, como já foi dado, era anjo de luz, né? Então aqui está se referindo a ele, filho da alva, também significa alva, significa amanhecer. Então era um anjo de luz, mas que foi corrompido e foi lançado por terra. A gente vai entender o porquê também, tá? O porquê que ele foi lançado por terra. E tu dirias no teu coração, eu subirei ao céu e acima de todas as estrelas de Deus exaltarei o meu trono e o meu nome na congregação. Essa palavra também não consegue ler? No monte da congregação me assentarei da banda dos lados do norte. Veja bem. Então, olha o que o diabo queria que acontecesse. Ele queria estar acima das estrelas de Deus. Ou seja, quando a gente sabe que estrela é anjo, ele queria comandar os anjos. E ainda fala que ele queria ser semelhante ao Altíssimo. O que é o Altíssimo? Deus. Altíssimo é exatamente Deus. Então, olha o que o diabo queria que ele fosse. Ele queria ser igual a Deus e ser acima dos seus irmãos que foram criados, os anjos. E é nesse sentido aí que Deus viu que não havia bondade em seu coração. Né? E aí, a partir disso, ele foi expulso do céu, porque Deus não achou graça em seu coração. Isso é o que ele colocava no seu coração. Deixa eu passar mais aqui. Olha bem, continuando, hein? Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. É o que eu acabei de colocar. Está lá em Isaías 14, versículo de 12 a 14. Tá? Então, Satanás, ele queria ser igual a Deus. Ele queria ter o mesmo poder de Deus e ser acima das suas estrelas, ou seja, dos seus anjos. Ele queria comandar os anjos. E como ele não conseguiu e foi expulso, a estratégia dele foi enganar a maior parte, que foi a terça parte dos anjos, que também foi expulso com eles sobre terra. Tá? Então aqui a gente vai voltar àquela mulher e agora vai ficar muito mais claro de entender. Que e viu-se um grande sinal no céu, a mulher vestida no sol, com a lua debaixo de seus pés, e uma coroa de 12 estrelas sobre sua cabeça, já conseguimos escrever. Estando grávida, com dores de parto, e gritava com ânsias de dar à luz. A igreja com ânsias de esperando, aguardando a Jesus vir por terra, tá? Então, isso aqui é a igreja aguardando a Jesus, que a igreja já aguardava, né? E viu outro sinal no céu, eis que era um grande dragão vermelho, Satanás, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas.
Esses símbolos aqui do dragão a gente não vai conseguir estudar hoje, não vai dar tempo. Mas depois, se meus irmãos gostarem do estudo, a gente entra mais a fundo. Mas aqui a gente vê que o dragão já aguardava a Cristo vir para matar ele. Então, quando vai falando lá da história de Jesus, né, que todo mundo esperava, e quando vem aquela estrela, que fala, nossa, aquela estrela é o sinal, vamos seguir essa estrela que a gente vai chegar até o Filho do Homem, né? Mas assim diz também que Satanás também estava procurando. Herodes, ele mata todas as crianças de uma cidade inteira, né, atrás desse menino, né, Cristo, né? E ali Deus mostra na visão ali do seu pai José, para mover de cidade em cidade. Ele vai para Belém para não sofrer um atentado de morte, e Deus conduz a situação. Indo para o próximo slide, o próximo capítulo, que é o 4, e a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu e lançou sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que dando à luz lhe tragasse o filho. Ou seja, o diabo já estava esperando a vida de Cristo, né? Com a sua enganação, levou a terça parte das estrelas, como já falamos aqui, ele enganou os anjos para trazer com ele para a terra, né? E já aguardava o Messias, né? Já aguardava Jesus, o Cristo. Então, Satanás não sabia que Deus tinha o poder sobre a morte? Lógico que Sim, sim, porque Satanás ele é o anjo de luz, sabia que ele tinha poder sobre a morte, né? Porque sabe que é Cristo. Porém, na estratégia de Satanás, o que é melhor? Cristo aqui em vida pregando e salvando todo mundo, ou Cristo morto? Porque Satanás não sabia o que ia acontecer depois da morte de Cristo. Quem sabia era Deus. Jesus veio sabendo o que aconteceria, mas Satanás não sabia o que aconteceria após a morte de Cristo. Porque o diabo não tem atributo. Exatamente. Então, na cabeça de Satanás, qual que é o entendimento dele? Eu vou matar para que ele não salve mais a nação. Eu vou tirar logo daqui da terra, porque a terra é minha. Satanás pensando, tá? Porque a terra é de Satanás, tá? Então, tirando já da terra, só que o que ele não sabia é que Jesus já veio para isso. Jesus ele já veio sabendo que ia ser morto, ele já veio como cordeiro. Porque depois que ele é morto por Satanás, ele conclui o que ninguém conseguiria, que era vencer o pecado sem nenhum pecado, né? Vir, não cometer nenhum pecado e, no caso, morrer sem nenhum pecado, vencer a morte. E aí é onde é quebrado o véu, e quem aceita e segue Jesus é salvo pela graça. Glória a né? Deus. Exatamente. Ficou dúvidas aí? Não, tá Tranquilo? E aí a última parte. E deu à luz a um filho, homem, que há de reger todas as nações com vara de ferro, Jesus, e o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Como já falamos aqui, Jesus, depois que Jesus morre, ele assume ali de cordeiro, ele assume o leão da tribo de Judá, e agora ele está lá em cima. Depois que acontece isso, agora o diabo sabe o que aconteceu. Mas antes ele não saberia o que aconteceria, senão ele não teria nem matado Jesus. Né? E é isso, meus irmãos. Até aqui, eu vou trazer um spoiler aí do próximo tema, se meus irmãos quiserem continuar nesse estudo, que é sobre lá no livro de Daniel, né? E que vai dizer um pouquinho assim: no primeiro ano do reinado, alguém pode ler? Tá ruim aqui. No primeiro ano De Belsazar, rei da Babilônia, teve Daniel um sonho e visões de sua cabeça quando estava na sua cama. Escreveu logo o sonho e relatou a suma das coisas. Falou Daniel e disse: eu estava olhando na minha visão da noite, e eis que os 4 ventos do céu agitavam um mar grande, e 4 animais grandes, diferentes um dos outros, subiam do mar. E esse daí, que fala dos 4 animais do Daniel, eu até trouxe símbolos ali, que normalmente quando a gente lê, é a primeira imagem que vem na nossa cabeça ali, vem
vem um leão ali com 2 asas, que esse leão não representa Jesus, tá? A gente falou muito ali do leão da tribo de Judá, mas esse leão aí com 2 asas não é Jesus, não representa Jesus. Fala de urso, fala de leopardo com 4 cabeças e 4 asas, mas isso daí não vai dar tempo, talvez fique para um próximo tema. Eu vou finalizar com a mulher aqui, tá? E com isso eu agradeço a minha oportunidade, as palmas, toda a glória é para o Senhor Jesus Cristo.